quais são as dificuldades que vocês estão tendo. E aí, um abriu o microfone e disse, eu não estou conseguindo vender. Aí eu perguntei para ela prontamente, eu perguntei para ela, onde foi que você comprou pela última vez agora, nesse mês, onde foi que você comprou shampoo e condicionador? Onde é que você comprou o seu sabonete? E ela disse, na farmácia próximo da minha casa. Aí eu disse, eu já identifiquei algo que se você não mudar, você não vai conseguir alavancar as vendas, porque se nem você está usando, como é que você vai fazer com que as outras pessoas usem? Então, para essa noite, eu já quero abrir a noite, que nós vamos falar de vendas. Então, já quero abrir essa noite falando da importância de sermos produto do produto. Ou seja, se eu sou representante da Atlântica Natural, eu sou empresária, dona do meu próprio negócio, e aí eu tenho que, para falar dos produtos, eu tenho que ser a primeira a mostrar na minha vitrine, que sou eu mesma, os produtos que eu revendo. Então, eu tenho que estar usando perfume, eu tenho que estar usando sabonete, shampoo e condicionador. Eu uso os produtos naturais da Atlântica, já comecei a trocar diversos produtos, inclusive, quem não conhece a minha história, um dia ainda vai conhecer a minha história, mas eu tenho 7 cirurgias na cabeça e eu tomava medicamentos fortíssimos e eu já estou maravilhada porque eu já consegui substituir medicações por produtos naturais, porque nós não vendemos medicamento, mas são produtos que poderiam ser substituídos, e um deles foi porque eu tomava medicação para dormir e tinha efeitos colaterais fortíssimos, onde eu acordava altamente dopada, e hoje não, eu tomo a melatonina em gotas, gente, eu tenho um sono tranquilo, um sono reparador, eu precisava tomar porque eu tenho uma válvula ainda na cabeça, e a minha válvula, eu preciso entrar no sono profundo para ela poder conseguir fazer a drenagem, e eu consegui ter uma vida normal, natural. Então, eu já estou usando a melatonina, e a melatonina, que é um produto natural, tem trazido diversos benefícios para mim, onde eu estou conseguindo ter um sono tranquilo, um sono reparador, e graças a Deus, sem nenhum daqueles efeitos. Quem toma medicamento, que eu falo medicamento, não estou falando dos nossos suplementos, quem toma medicamento, porque os nossos suplementos não é medicamento, então, quem toma medicamento para dormir, sabe do que eu estou falando, porque quem toma esses medicamentos para dormir acorda altamente dopado, e é o que acontecia comigo, tá? E também isso não foi assim do dia para a noite, eu fui tirando gradativamente com orientação e autorização também do meu neurologista. Então, isso, gente, é levar benefício para as pessoas. Então, vai outra dica para todas vocês que estão aqui. Nós somos canal de bênção. Canal de bênção. Nós estamos na Atlântica Natural, nós estamos aqui na Natubelas, e nós precisamos entender que somos canal de bênção, e nós estamos com a bênção na mão para derramar na vida das pessoas através dos nossos produtos e através da nossa oportunidade. Porque se trouxe esse benefício fantástico para a minha vida, também vai trazer para a vida das pessoas que estão à minha volta. Então é isso, essa visão que nós temos que ter quando nós falamos de venda, porque quando nós falamos de venda, nós temos que entender que nós estamos abençoando. Quando a gente pega essa visão, pode ter certeza que vai acontecer de forma muito natural. Quando as pessoas pensam só em faturamento, nem sempre você consegue chegar no êxito, mas quando nós entendemos que nós estamos levando essas bênçãos, que são os nossos produtos, para as casas das famílias, vai estar, de fato, levando bênção, e você vai ver como vai vender de forma natural, porque a gente só vai estar vendo as pessoas que, de fato, estão esperando essa bênção, que é através dos produtos ou da oportunidade. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é você levar a solução para a ferida das pessoas. Então, é você levar o produto certo para quem está precisando, é você levar a oportunidade para todas as pessoas, porque nós não podemos fazer pré-julgamentos. Boa noite, Poliana, e boa noite a todos que ingressaram, né, depois de já ter aqui iniciado. Então, nessa noite, nós vamos falar de vendas, venda mais. Quem já está conseguindo vender,
pega as dicas de hoje, anota tudo e faz o seguinte, gente, pratica, executa, que você vai ver como você vai aumentar essas vendas 7 vezes mais, 30 vezes mais, e já receba essa informação. E quem ainda não estava conseguindo vender, já pega o que eu já dei como chave agora no iniciozinho, começa a usar os produtos e pega esse treinamento e já começa a aplicar, já começa a executar e você vai ver o quanto de resultado vai vir por consequência, tá? Então, o nosso Nato Belas, que é o nosso programa feminino, esse programa que já tem feito tem trazido um grande diferencial para a vida de muitas mulheres, né? Nós já estamos recebendo aí diversos testemunhos e a gente vai estar cada vez mais, gente, ingressando mais mulheres nesse movimento, ingressando mais e mais testemunhos através das nossas sextas-feiras, através desse time que só vai crescer, o time de treinadoras e o time da liderança feminina. Eu lembro como se fosse hoje, que quando eu iniciei na empresa que nós viemos da Marca da Paz, e quando eu iniciei na Marca da Paz, era uma mesa gigantesca, nós tínhamos mais mulheres cadastradas, mas aqui em Recife era uma mesa gigantesca, só de liderança masculina, eu era a única mulher da mesa, a única mulher da mesa era a Luciana, e entre os diamantes, né, e o restante era tudo homem, tá? E através do programa feminino nós conseguimos desenvolver ainda mais mulheres e alavancar esse time feminino, e é a nossa intenção aqui com o nosso Nato Belas, né? Isso, Celes, é a nossa intenção de desenvolver mais mulheres diamantes, de desenvolver mais duplo diamantes, mais diamante elite, mais triplo. Quem quer chegar no triplo aí, grita eu. E é como o presidente fala muito, né? Nós precisamos já mentalizar e já estabelecer como alvo como é que eu vou querer chegar nessa convenção nacional. A Wanda já colocou eu aí. É isso aí, Wanda, muito bem. Então, nosso treinamento Venda Mais. A venda não é 100% automática, ela precisa do fator humano. É possível automatizar a prospecção, mas não o processo todo, né? Então, é preciso o fator humano para gerar esse fluxo. E nós sabemos que as pessoas se conectam a pessoas. Então, vocês vão ver até um dos gatilhos, que é o gatilho mais forte. Eu vou estar falando dele detalhadamente mais na frente, mas é o gatilho de prova social, exatamente. E também tem o gatilho de história, que também engloba tudo isso, que é exatamente através das histórias, através da vida das pessoas, que as pessoas vão estar se conectando conosco, tanto para estar aqui junto com a venda dos nossos produtos, como também do nosso negócio, porque nosso negócio nada mais é do que levar uma oportunidade. Então, eu também estou fazendo uma venda quando eu estou levando a oportunidade, a bênção para a vida das pessoas mudarem, acrescentarem a vida da família delas, certo? Então, tem pessoas que vão comprar. Isso nós precisamos alinhar aqui hoje, né? Se você já está alinhado com isso, ótimo, mas se não está, entenda. Tem pessoas que vão comprar e aquelas que não vão comprar. Então, alinhe as expectativas. Você tem que entender que você vai receber muitos nãos para poder chegar ao sim. Existe uma probabilidade aí, e essa probabilidade é um volume muito maior de nãos do que sim. Então, quanto mais não você receber, já coloque na sua mente. Eu estou mais próximo e mais próxima, né, do sim. Então, eu estou mais próxima do sim. Algumas pessoas vão fechar de imediato. Ela vai lá e aperta a tua mão dizendo que quer o Natovita, dizendo que quer a melatonina, dizendo que quer o shake, né, dizendo que quer o shampoo e o condicionador. Outras não vai ser de imediato. E o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar acompanhar. Então, antes de vender, é preciso entender a lei dos números. Existe uma taxa de conversão, varia de produto para produto. Isso quando nós estamos falando de produto, mas também quando nós estamos falando do nosso negócio. Então, existe uma taxa aí de conversão. Então, eu preciso entender o quê? E eu tenho que ter uma lista, porque a minha lista é o meu maior ativo, é o meu capital de giro, e normalmente, né, no multinível a gente fala de uma lista de 100 nomes. Quando eu falo de vendas,
principalmente se você tiver um foco muito forte no online, nós precisamos ter uma lista ainda maior. Porque, como eu falei, é lei dos números, então eu preciso aumentar minha probabilidade. Como eu aumento minha probabilidade? Exatamente aumentando os meus números, aumentando a minha lista, certo? Então, para aplicar as estratégias de vendas e principalmente, né, entender que desses 200 nomes é uma média de 25% que vão comprar os produtos conosco, certo? Então, toda venda é importante a aplicação de gatilhos mentais. Muitas vezes, nós usamos esses gatilhos mentais, mas sem nem saber que estamos usando. E nessa noite eu quero que você anote tudo bem direitinho, né? Se você quiser aumentar ou alavancar os seus números em vendas, porque nós somos donos do nosso próprio negócio e aí a decisão cabe a cada um de nós, porque você vai conhecer sobre esses gatilhos mentais e você vai ser mais intencional quando você for propagar nas suas redes sociais, quando você for falar com o cliente, quando você for fazer qualquer estratégia. Qualquer estratégia que você for aplicar, você, a partir dessa noite, vai ser intencional, você vai usar um gatilho mental para poder trazer um resultado ainda maior nas vendas que você tem feito ou que ainda nem tem feito, né? O que vai fazer as pessoas comprarem não é só o produto, não é só o preço, mas é o gatilho mental que está ali introduzido naquela venda que você está fazendo ou naquela propaganda, enfim, quando você está duplicando ali os seus produtos. Quando você faz o gatilho, quando você está fazendo a venda, você está usando algum gatilho para concluir aquela venda, mas, como eu disse, às vezes é sem saber. E hoje você vai conhecer para você ser mais intencional possível e poder alavancar ainda mais os seus resultados. Se você vende pouco, o problema está na sua lista ou na falta de ações. É importante que a gente alinhe essa expectativa, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, não estou conseguindo vender. Se eu, Celes, deixa eu ver quem mais está aqui na minha frente. Eu, Celes, a Laide, a Jacilene, a Evanice, né, a Rejane, se todas nós fazemos parte da mesma empresa. E tem gente, eu não sei se vocês estão acompanhando nos grupos, mas tem gente que está fazendo 8 mil reais em um único dia. Se todo mundo faz parte da mesma empresa, que tem toda essa organização que eu falei no início, a empresa que é altamente comprometida com todos nós, a empresa que honra seus compromissos, a empresa que entrega muito mais do que promete, a empresa que traz os produtos de excelência, de muita qualidade. Então, se está todo mundo na mesma empresa, se está todo mundo com acesso aos mesmos produtos e tem alguém que consegue vender 8 mil reais, onde é que está o erro de quem não está conseguindo vender? É exatamente a gente precisar identificar isso. Mas já começa a refletir, eu tenho uma lista para fazer as vendas, além de todos os outros pontos que para vender nós também precisamos ter. Mas hoje a gente vai falar de um deles, mas existem aí vários pontos, né? Existe a questão de como você promove, como você mostra, a questão das estratégias que você utiliza para vender, se você faz o pós-venda, como é seu atendimento, se você está se apresentando da forma que é para se apresentar, ou seja, se você usa os produtos e passa a imagem de que, de fato, são produtos de qualidade, certo? Então, os gatilhos mentais, eles induzem a ação. Eles induzem a ação. E nós vamos conhecer aqui, tem vários outros gatilhos, tá, gente? Mas eu tentei resumir e trazer os gatilhos que são mais, digamos que são mais simples da gente utilizar nas nossas vendas. E até muitas vezes a gente já utiliza, como eu falei. Então, tem o gatilho de escassez. O gatilho de escassez é tudo o que é escasso, as pessoas desejam. É aquilo que você vai lá e mostra para as pessoas que, poxa, está acabando, né? Então, as pessoas vão ter a sensação de perda. Então, quando você utiliza esse gatilho de escassez, as pessoas, elas tendem já a ir para a ação de querer fazer
a compra contigo, ou seja, de comprar o produto ou até fechar o negócio e ingressar aqui na Atlântica Natural com você, porque toda a sensação de perda as pessoas desejam muito, isso já vai lá na mente da pessoa, isso é neurociência, tá? Então, quando você coloca, eu já deixei até aqui um exemplo, né? Restam só 3 produtos no meu estoque. Gente, eu vou até falar, anota aí, porque é mais uma outra dica que é importantíssimo, tá? Essa, gente, vale muito a pena você trabalhar com a verdade. Seja sempre verdadeiro. É uma crença que você vai passar para as pessoas quando você faz isso, que não é uma venda que você vai fazer só de imediato, é uma venda que você vai ter aquele cliente para o resto da vida. Então, trabalhe sempre com a verdade. Nunca vá para tentar vender, fazer algum arrumadinho, alguma gambiarra. Não. Trabalhe sempre com a verdade. Vocês vão ver que trabalhar e ser verdadeiro vale muito a pena, porque Deus honra a vida da gente e a gente, com certeza, alavanca. É melhor você perder uma venda de imediato, mas você ter aquela pessoa que acredita em você. Então, não venham, não vamos fazer, né? Eu gosto sempre de me colocar também na situação, não vamos fazer coisas erradas, mas sim trabalhar sempre com a verdade. Então, se você não está, por exemplo, se não tem 3 produtos no seu estoque, então você vai se adequar ao que tem para você, tá? Ou ao exemplo que se identifica com você. Então, restam só 3 produtos no estoque. Então, eu já estou dando aí um exemplo. Oferta única. Então, ó, oferta única. Então, é uma única oferta. A pessoa, o que é isso que Luciana está ofertando e é a única oferta que ela tem, né? Só os 10 primeiros que vão ter acesso à apresentação, ao ingresso, ao produto. Só os 10 primeiros que falar comigo é que vão receber um desconto de 30%, né? Então, você tem como criar aí é, um marketing, uma chamada para que as pessoas possam estar te procurando. Esse é o gatilho de escassez. E eu sei que muitas pessoas já até utilizam, mas não sabe que está usando esse gatilho. E a partir de hoje, vai fazer de forma intencional. Esse gatilho eu falei lá no início, que é o de prova social, né, junto com o de história. Prova social é um dos gatilhos que mais vendem, tá? Então, é um atalho poderoso para a decisão. Você pode criar uma curiosidade, né? E através da curiosidade, depois você está fazendo ali a amostra do que trouxe de resultado, de retorno aquele produto para você. Então, cria uma curiosidade. Por que será que todo mundo está fazendo isso, né? Então, é uma forma de dar uma chamada e seguir, né, com as outras pessoas que estão fazendo e traz o conforto e tira o risco das costas. Ou seja, se você vai lá, vou dar um exemplo. Quem tem experiência com pronto, vou falar da minha linha skincare, que eu amo, a linha skincare do rosto, que é o sabonete, a água micelar, o hidratante e o esfoliante. Né? Então, as pessoas imaginam mostrar o meu antes e depois, mostrar como o meu rosto estava cheio de espinhos, poros sempre abertos e através dos produtos melhoraram, né? Então, isso vai fazer com que as pessoas vejam essa prova social de que, de fato, é real a linha skincare que eu uso. Aí você pode pegar vários exemplos, pode pegar o exemplo do Nato Vita, pode pegar o exemplo do Nato Oils. Gente, esse óleo é espetacular. Minha avó, ela sofreu um acidente doméstico e quebrou o fêmur, tá? A cirurgia dela foi gigantesca e todo mundo sabe que idoso, ele tem um processo mais demorado, né, para poder cicatrizar. E o médico até perguntou o que é que ela estava usando. Você usou, foi a pomada que eu indiquei? Ele estranhou. E ela disse, não foi, doutor, eu usei o óleo que a minha neta vende, representa, que é o óleo ozonizado, é um óleo de girassol com ozônio. Então, a cicatrização dela foi perfeita, tá? Então, nada melhor do que a gente provar para as pessoas que traz um grande resultado. E se você puder usar produtos que já mostra de imediato, melhor ainda, né? Quando você faz o teste com a pulseira
magnética, quando você faz uma higienização facial, uma tarde da beleza que eu vou falar lá no final, e você já mostra como é que estava o rosto da pessoa antes e depois da higienização, como é que fica, né? Então, tudo isso, com certeza, vai trazer para as pessoas essa prova social. Se você estiver fazendo através do online, você pode fazer e mostrar o antes e depois da pessoa. Teve um vídeo que eu vi maravilhoso, né, de uma pessoa até que estava tendo até dificuldade para andar e através dos nossos produtos da Atlântica ela estava andando muito melhor. Então, você pegar algo desse tipo, pode ter certeza que é venda certa para quem está passando pelas mesmas situações daquela pessoa, certo? Gatilho de urgência. Ele parece com gatilho de escassez, mas está ligado ao fator de tempo, porque existe um limite de prazo. Né? Gatilho para não adiar a decisão de compra do seu cliente. Então, toda vez que você quiser que o cliente já decida rápido, você pode estar usando esse gatilho aí de urgência. Então, a diferença dele para o escassez é exatamente o fator do tempo. Só até hoje, né? Compre agora e ganhe e receba um brinde. Apenas hoje, no Dia das Mães, você comprando, você vai estar recebendo uma lembrança diferenciada. Então, para você usar de uma forma mais relacionada a tempo. Gatilho da autoridade. Até coloca assim, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O gatilho da autoridade é você usar algo que você já tem conhecimento, certo? E usar a seu favor. Uma palestra sua, o domínio sobre os detalhes dos benefícios e vantagens do produto que você domina, né? E que revelam que você é uma autoridade no assunto. É muito importante. Tem algumas pessoas que já são profissionais em algumas áreas, por exemplo, na minha equipe eu tenho a Catiane, que ela é fisioterapeuta, então ela vende muitos produtos para os clientes que ela atende, porque ela é uma autoridade. Então, tudo que a pessoa fala lá, tudo que ela fala lá, do sentimento dos clientes dela, tudo que ela vê que vai trazer resultado, e tudo que ela indica, a pessoa compra porque sabe que se ela está indicando é porque é bom. E ela, de fato, usa antes, vê ali e consegue fazer essa venda muito assertiva, porque ela vai saber qual é a dor da pessoa. Aí você pode estar dizendo, Luciana, mas eu não sou fisioterapeuta. Bem-vinda, eu também não sou fisioterapeuta, não. E também nunca trabalhei com vendas, vim trabalhar com vendas através desse mercado. Mas nós temos autoridade em alguma coisa. Sempre em alguma coisa a gente tem autoridade. E se não tem, pode ter a partir de hoje. Como é que eu vou ter autoridade, Luciana? Eu vou pegar isso aqui, ó. É um exemplo. Eu vou pegar isso aqui, ó. O Natuós, vou estudar o Natuós, esse é o 100% natural, mas nós temos os outros, né, que são os blends. Então, eu vou me especializar nesse óleo e aí eu vou passar a ter autoridade. E como é que você vai passar a ter autoridade? Você vai começar a criar, através das suas redes sociais, conteúdos que vão fazer com que a pessoa, poxa, Luciano, de fato entende muito desse óleo, ela fala tão bem desse óleo, e a importância da gente sempre trabalhar com a verdade é essa, né? Porque a gente gera crença para as pessoas. Então, isso vai fazer com que você seja uma autoridade a partir de hoje. Eu dei o exemplo do óleo, mas pode ser qualquer produto que você tenha uma afinidade, certo? Gatilho da reciprocidade. Também é um gatilho muito importante. Gente, vai pegando essas dicas. A autoridade, se você não tem, você pode criar a partir de hoje. Se especializa em um produto, passa a fazer vídeos com esses produtos, depois que você conhecer, aí você já pega os gatilhos, por exemplo, de prova social, então você fala do produto e depois você mostra lá o resultado que o produto traz, e isso é um gatilho que vai fazer com que as pessoas comprem de você. Quantas pessoas a gente não conhece que se corta, que se queima, que se machuca em casa, criança que leva a queda? Então você tem como se especializar nisso e você vai ver o quanto isso vai trazer um resultado maravilhoso para você, tá? Gatilho da reciprocidade. Gentileza gera gentileza. Temos a tendência natural a querer retribuir algo ou alguém que nos gera algum valor, certo? Normalmente é o que a gente deseja. Eu, por exemplo, eu amo poder dar um mimo, poder agradar as pessoas
que, que me tratam bem ou que fizeram algum favor, ou que é uma pessoa muito que representa muito para mim, né? Por exemplo, na igreja, aqui onde eu moro, no condomínio, poxa, ele trabalha com tanta qualidade, com tanta satisfação, com tanta disponibilidade. Eu vou lá de vez em quando e dou um mimo. E isso sempre gera e faz com que a gente. Gentileza gera gentileza, né? As pessoas passem a nos indicar pessoas, passa a comprar da gente, mesmo que não seja, quando muitas vezes eu dou, não é a intenção, mas a gente também pode fazer de forma intencional, pode estar dando aí para algumas pessoas que têm representação forte nos locais que elas estão inseridas e trazer isso a nosso favor, certo? Então, amostras grátis, presentes, eu não dou em nenhum aniversário, qualquer lugar que eu for, chá de bebê, até casamento, se eu for, não tem outro presente que não seja Atlântica Natural, tá? Então, onde eu vou, se é para ir para aniversário, se é para presentear algum amigo, parente da família, seja quem for, é presente da Atlântica Natural. Porque através do presente da Atlântica Natural, eu estou dando um benefício gigantesco para a pessoa, um produto de muita qualidade, de muito valor, né? E quando eu falo valor, estou falando de preço, estou falando de valor mesmo do produto, e estou fazendo com que a pessoa já conheça o meu produto, depois passe a comprar, depois passe a indicar, enfim, né? Então, amostra grátis, presentes, façam isso. A partir de hoje, se você não fazia, faça isso. Qualquer aniversário que você ou seus filhos forem, dê presente da Atlântica Natural. Tem presente para todo mundo, viu? Para todo mundo, criança, adulto, pessoas de idade, para todo mundo tem. E lembrar de datas comemorativas, né? Mimos, tudo isso é o que vai gerar aí o gatilho da reciprocidade. Gatilho de novidade. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando se antecipa algo, as pessoas ficam vidradas, né? As pessoas adoram novidades. Quem que não ficou maravilhada hoje com a notícia de que a gente vai ter um carro na Convenção Nacional, né? Então, todo mundo ama novidade. Em termos neurológicos, quando somos expostos a algo novo, há um aumento da liberação da dopamina, tá? Que é o hormônio que traz aí prazer, motivação, alegria, né? É o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então, apesar das coisas familiares gerarem certa tranquilidade, a novidade nos tira da zona de conforto e nos motiva a buscar pela recompensa associada a ela, tá? Então, se você trouxer como novidade para as pessoas, vocês vão ver que esse gatilho vai trazer um retorno muito grande para as pessoas. E quando a gente fala de novidade, mas hoje, dia 23, não foi lançado nenhum produto, mas tem produto que você ainda não divulgou nas suas redes sociais e você pode gerar de forma intencional um gatilho, porque é uma verdade, para os seus clientes, para as pessoas que ainda não viram você falar daquele produto, então não deixa de ser uma novidade para eles, certo? Gatilho da curiosidade. Deixa eu só tomar um pouco de água. De acordo com a teoria do intervalo de informação, quando existe um espaço em branco entre aquilo que sabemos e aquilo que queremos saber, somos motivados a buscar essas informações para preenchê-lo. Então, além disso, a busca por uma informação para saciar a curiosidade ativa das partes do cérebro relacionadas ao prazer, pois ficaremos satisfeitos ao descobrir o porquê daquilo que estávamos procurando. Então, é um gatilho muito forte e você vai sempre se lembrar desse gatilho, né, em relação ao porquê. Né? Por que as pessoas, na hora da curiosidade, ativam aquilo ali, aquele desejo de preencher aquilo e de fato de ter, de saber o que é e correr atrás de você, né? Para saber e até comprar de você. Então, para ativar esse gatilho, você deve utilizar títulos ou assuntos chamativos, de preferência com as seguintes palavras e expressões. Segredo, ou bate um print, eu também vou enviar esse material lá no sistema das Natubelas, e aí elas podem compartilhar aí nos grupos, tá certo? Então, a palavra segredo, pouco conhecido, informação restrita, poucas pessoas têm acesso, a verdade que nunca ninguém contou, né? Então, essas palavras, você pode estar usando essas palavras
para criar scripts que vão fazer com que você gere o gatilho da curiosidade e possa aí ser intencional e trazer vendas ou até mesmo, né, pessoas para o seu negócio. Gente, eu falei também lá no início desse gatilho, que é o gatilho de história. As pessoas se conectam a pessoas, tá? Então, o gatilho de história, as pessoas vibram quando se conta uma história. Então, elas são mais suscetíveis a te ouvir, certo? Então, quando você tem algo para falar de algum produto, se você tiver uma história para contar em relação àquele produto, sempre sendo objetivo, tá, gente? Não vamos estender porque ficou uma coisa cansativa e as pessoas não gostam. Eu sempre dou muitas dicas para quem está junto comigo, por exemplo, vídeos. Se você for fazer o gatilho, passar a querer ser agora e usar o gatilho da autoridade. Então, comece por stories curtos, de 30 segundos, no máximo 40 segundos. Os vídeos, quando você for colocar no seu feed, coloque vídeos mais curtos, né, de no máximo 1 minuto. Aí você fala por etapa, porque aí vai fazendo com que a pessoa vá tendo a curiosidade, já é outro gatilho que você usa. Poxa, qual vai ser a próxima. O que é que a Luciana vai falar da próxima vez? O que é que a Celis vai falar da próxima vez? Então, vai gerando, né, o desejo das pessoas saberem e acompanhar o que você está ali introduzindo. Então, sejam objetivos, mas usem o gatilho da história, porque as pessoas se conectam a pessoas. Então, quando eu falo, por exemplo, estamos juntas, Paty Oliver, ela é maravilhosa. Eu não consigo ler todos os comentários, mas quando dá para ler, a gente lê. Então, assim, por exemplo, eu dei o meu exemplo no início, ali é um gatilho. Quando eu vou falar da melatonina, eu conto a minha história, né? Da pessoa que tem 7 cirurgias na cabeça, que tem uma válvula, que a válvula para drenar precisa ter e atingir o sono reparador, que é o sono REM, que é o sono profundo, que tomava medicação forte e caríssima, detalhe, viu? A medicação era em torno de 600 e pouco. Tem outra pessoa que é Dona Cleide, de lá de Fortaleza, que é da minha equipe, da mesma forma, tá? Tomava essa mesma medicação de 600 e pouco. Então, as pessoas, quando eu conto isso, poxa, se trouxe todo esse benefício para ela, também vai trazer para mim, né? E olha que a história dela é muito mais forte. Então, as pessoas se conectam a pessoas, o gatilho de história não é isso, Rosana? É muito top mesmo. O gatilho de história nada mais é do que isso. Então, gente, olha só, até escrevi aqui errado, é recorrente, eu coloquei aí a palavra mais longa possível, mas depois eu corrijo, eu estou vendo só agora. Então, existem várias estratégias para vendas e diversas estratégias. Eu vou até citar algumas, mas a gente vai focar hoje na sacola itinerante. Mas além da sacola itinerante, nós temos muitas outras estratégias. A estratégia da visita técnica, que nada mais é do que você levar os produtos na casa da pessoa. E olha, é tão simples fazer a estratégia da visita técnica. Por exemplo, para você vender o shake, o chá, o mais leve, né? Você vai e diz assim: oi, olha como é simples. Oi, Joana, estás em casa? Estou em casa. Joana, às 16 horas eu vou dar uma passadinha aí. Tu tem gelo? Já estou usando o gatilho da curiosidade. Para que Luciana vem aqui? Para que ela quer gelo? Porque ela vem aqui e quer gelo. Né? Então, você está usando o gatilho da curiosidade. E aí a pessoa já vai estar ansiosa te esperando. E aí você chega na casa da pessoa, com o shake, diz, não, vou precisar do teu gelo, já leva o leite, o shake, já leva lá tudo direitinho. Fala do gelo do liquidificador, né? Que a pessoa tem que ter liquidificador. Então, você vai lá e diz isso, gerou o gatilho da curiosidade, chegou lá na casa da pessoa, essa é a visita técnica, é uma forma de venda espetacular, tá? Então, você vai lá, fez o shake para a pessoa lá na hora, a pessoa vai degustar, não tem quem não goste do nosso shake, é maravilhoso. E aí, depois da pessoa degustar o shake, você conversa e você já pode levar já para essa visita a sua sacola itinerante, vai tirando os produtos para que a pessoa conheça. A gente vai falar dessa outra estratégia mais na frente. E quando a pessoa vê que você fez tudo aquilo, no mínimo, ela vai comprar um shake a você, tá? Mas tem também Dia da Beleza, tem a tarde com as amigas, tem workshop que você pode fazer em academias, fazer em
algum local de centro de estética. Você tem também como fazer parcerias com salões de beleza, centro de estética. Então, são tudo estratégias. Hoje a gente vai falar, mas todas elas, você pode inserir os gatilhos, que é como eu falei, eu dei um exemplo da visita técnica, que é uma das estratégias, e vou dar aqui alguns exemplos para sacola itinerante. Em toda e qualquer estratégia, você tem como usar os gatilhos mentais para alavancar ainda mais as suas vendas, tá? Então, a sacola itinerante, você pode deixar por 24 horas para a pessoa usar à vontade, mas você pode também fazer de acordo com a pessoa. Você tem que ver com quem você está falando, se é uma pessoa muito ocupada, porque se for uma pessoa que quase nem fica em casa, vai adiantar você deixar a sacola com ela por 24 horas, aí você pode fazer diferente. Hoje é sexta-feira, aí você pode dizer que vai deixar com ela e vai pegar na segunda-feira, porque vai ter o final de semana e final de semana ela está em casa, né? É exatamente isso, Ivani. Conhecimento é fundamental. Né? Então, dentro da bolsa, você vai colocar aí uns 5 ou 7 produtos, o qual deverá ficar na casa da pessoa que você vai deixar a sacola itinerante, né? Para que ela possa experimentar, certo? Então, esses produtos, né? Coloque produtos que tenham a ver com características da pessoa, ou seja, a necessidade daquela pessoa, né? Principalmente as demonstrações. Se eu vou deixar uma sacola itinerante na casa de alguém que está sobrepeso, está com peso, está acima do peso. Então, eu vou colocar produtos que são adequados para aquela pessoa que está acima do peso. Né? Se for para a pessoa que está abaixo do peso, vou colocar os produtos e os suplementos que têm a ver com aquela pessoa, para gerar exatamente o desejo dela, porque é o que está faltando e a necessidade dela ali, certo? Então, sempre coloque os produtos específicos para o que a pessoa gosta. Ah, eu sei que Juliana gosta muito de perfumes, então eu vou fazer uma sacola itinerante com perfumes. Eu sei que Fernanda gosta muito, desculpa, Fernanda gosta muito de se cuidar, de se embelezar, gosta muito de cuidar da pele, então vou colocar os produtos, suplementos e todos os nossos produtos ozonizados para beleza. Sempre veja quais são as características da pessoa e coloque os produtos para necessidade dela. Ah, eu não conheço bem João, não tenho muito contato com o João. Então, você faz um mix ali de produtos pelo que você já vê dele de característica como pessoa, tá certo? E aí, como abordar? Ó, gente, então, ou dá um print na tela, anota, mas eu vou querer até saber se vocês ficaram atentas aos gatilhos que eu já passei aqui nessa noite, certo? Então, eu vou falar aqui, já estou colocando aqui alguns modelinhos de script de como você abordar e com gatilhos aqui inseridos. E eu vou querer que vocês respondam aí no chat para saber se vocês, de fato, aí já pegaram a informação, certo? Então, vamos lá. Oi, chame sempre pelo nome. Então, oi, Celes, tudo bem? Estava separando algumas novidades de autocuidado que estão fazendo muito sucesso, coisas bem legais de beleza, bem-estar e perfumes importados incríveis. E lembrei de você que gosta de coisas de boa qualidade. Também tem uma amostra grátis e um mimo para você. Agora responda aí quais foram os gatilhos que eu falei aí, que está inserido aí, né, nessa abordagem. Já vi aqui um gatilho de curiosidade, também está inserido de curiosidade também, porque a pessoa já vai saber o que é que tem ali naquela sacola itinerante, que também está fazendo a diferença, que eu estou falando que é de boa qualidade, que é o que ela gosta. Novidade, perfeito. Então, curiosidade, novidade, tem mais um aí, viu? Quem vai dizer? Deixa eu dar os parabéns aqui, chamar pelo nome, quem foi que disse? Ó, de curiosidade, acertou. É Theo Elson, né? Parabéns. A Adriana também falou de novidade, parabéns. E Theo também falou novamente, o terceiro gatilho que está aqui inserido, reciprocidade, tá? Então, de reciprocidade também gerou
Aí, mais um gatilho nessa abordagem. Por que reciprocidade? Porque eu estou falando que estou deixando para ela uma amostra grátis, um mimo. Então, eu já lembrei dela, né? Então, tudo que eu faço com que a pessoa entenda que eu estou lembrando dela ali, que eu estou dando algo para ela, pode estar gerando um retorno. E esse retorno a gente chama de gatilho da reciprocidade, tá certo? Então, aí, ó, 3 gatilhos inseridos e olha, muito bem aí as pessoas que colocaram prestaram atenção e deu muito certo. Né? Separei, aqui já é outro. Separei amostras e produtos com a sua cara e trouxe para você dar uma olhadinha com calma. Fica com eles só para você conhecer. Ó, não estou dizendo que estou vendendo, que as pessoas, gente, elas não gostam de vendedores, mas todo mundo gosta de comprar, tá? Então não estou nem dizendo que estou vendendo. Ficar com eles só para você conhecer. E amanhã à noite, aí no caso vai depender da pessoa, né? Ou na segunda, no caso, você vai dizer, amanhã à noite eu venho pegar, ou se a pessoa é uma pessoa muito ocupada, você vai dizer, na segunda eu venho pegar. E você fala o que achou. Aí eu vou e dou o exemplo de alguém que a pessoa, que seja um amigo em comum. Lembra de Albanita? Ela usa o La Vista Belle e compra ele por mais de 600 no shopping. Ó, essa albanita que eu coloquei aqui é alguém que compra produto importado mesmo nesse valor, tá? Então, sabe aquela senhora do 11º andar, né, também daqui de onde eu moro, ela estava com muita dor e usando esse Nato Vita com o óleo Power, né, trouxe qualidade de vida para ela e hoje ela está sem dor. E, gente, ó, eu coloquei alguns exemplos e algumas coisas aqui que tem a ver com as características de algumas pessoas que vocês vão abordar, tá? Então, se é uma pessoa que tem problema de dor, se é uma pessoa que gosta de perfume, e aí você vai adequando para essas pessoas, certo? Mas nessa abordagem, eu usei gatilhos. Quais foram os gatilhos aí que eu usei? Vamos ver se vocês estão atentas. Prova social, parabéns, Jaira. Muito bem, gostei, viu? Estão atentas, viu, gente? Que mais, gente? Que mais? Qual foi o outro gatilho? A Sandra colocou autoridade agora. Também tem um gatilho também de autoridade, porque é, eu estou passando assim um conhecimento, mas assim ele não está específico para autoridade, porque quando a gente fala do gatilho de autoridade, é importante aqui a dúvida aqui que colocaram em relação de autoridade, é quando você já fala daquele produto de forma mais específica. Eu falei só da prova social do Nato Vita, mas se eu tivesse falado dos benefícios, tivesse demonstrado mais domínio sobre o produto, aí engajava mais como um gatilho de autoridade, entende? Mas como eu falei mais de prova social e não detalhei os benefícios do produto, então eu não demonstrei tanta autoridade em relação um gatilho de tanta autoridade sobre esse produto, certo? É, e aí, ó, mas quem colocou aí o gatilho da prova social, perfeito. Quem colocou aí o gatilho da reciprocidade, também perfeito, certo? Porque eu também falei. É, e aí, gente, vocês vão vendo que através desses gatilhos eu vou engajando ainda mais, certo? E quando eu falo aí da questão da prova social, eu coloquei nos dois exemplos, tá? Então, eu falei aí da questão dos perfumes e também falei do Nato Vita, né? Porque vocês podem aí encaixar para clientes que gostam de um tipo de produto ou para outros que você pode trocar o Nato Vita por exemplo, algum outro produto, o Osticálcio, um produto que é os que são específicos enfim, os de osteoporose, o Natulive, enfim, todos os outros, né? Aí vamos para mais um exemplo. Olha esse, presta atenção nesse. Nem mostrei para muita gente ainda. Alguns chegaram agora recente e já imaginei você usando alguns deles. E aí você vai e coloca alguns produtos que já tem a ver com aquela pessoa. Qual foi o gatilho que eu usei aí, gente? Nesse terceiro exemplo. Qual foi o gatilho? Deixa eu ver aqui o que responderam.
Exclusividade, perfeito. O pessoal tá afinado, aprendeu mesmo, viu? Perfeito, Pati Oliver, Graciele também acertou, Cláudia também acertou, né? Então, assim, esse gatilho aí de exclusividade, e através da exclusividade eu gerei o desejo, né, da pessoa de ter. Se eu estou gerando aí, usando o gatilho da exclusividade, já gerei o desejo da pessoa ter o produto, né? E aí, para o quarto exemplo, eu trouxe logo para você, porque tenho apenas uma unidade de cada produto que está aqui na minha sacola. Né? Qual foi o gatilho? Já responderam aqui, estão afiados mesmo. Escassez. Perfeito, perfeito. Parabéns, Sandra. Parabéns, Etel, novamente. Etel tá afiada, viu? A Josi, a Creonice, a Virgínia, a Graciele. Parabéns, gente. É exatamente o gatilho da escassez. Algumas pessoas vão ainda assim, né, pegar mais esses gatilhos, mas é só vocês é, começarem a treinar tudo que a gente treina, cada vez que a gente vai aplicando, fazendo, vocês vão ver que vai ficar bem mais simples, certo? Aumente ainda mais as suas vendas. Para quem comprou ou para quem não comprou, peça a indicação de 5 pessoas, certo? Então, se a pessoa comprou de você, você pode gerar já ali, alavancar ainda mais, você dizer, você gostou do produto? A pessoa gostei. Se você indicar para 5 pessoas e as 5 pessoas comprarem, eu vou te dar o próximo grátis, tá? Então, isso aqui alavanca muito as vendas. Vou correr mais um pouquinho, porque a gente está finalizando aqui o nosso horário. Mas isso é um exemplo, mas você tem diversos exemplos para você aplicar aí a questão da indicação. E se a pessoa não comprou, aí você pode sempre agradeça. Eu não sei se eu coloquei aqui nos slides, mas eu acho que eu coloquei aqui nas dicas. Mas nunca deixe de agradecer. É muito importante, gente. Se a pessoa comprar ou não comprar, tem gente que fica com raiva porque a pessoa não comprou. Não faça isso, deixe as portas abertas. Sempre agradeça pela atenção que a pessoa deu a você. E até se ela não deu atenção, não é sobre você, é sobre ela, tá? Então, deixa lá tranquilo. Então, algumas dicas. Colecione sempre depoimentos, que é o gatilho de prova social dos clientes, sobre o que também achou do produto, além dos exemplos do que trouxe de resultado, por exemplo, no Natuol, experimento que cicatrizou, mas além disso, se você puder pedir depoimentos dos seus clientes para você poder postar nas suas redes sociais ou na sua linha de transmissão, nos seus grupos de vendas, enfim, dessa forma, né? Excelente atendimento é sempre o segredo. E quando a gente fala do excelente atendimento, do início ao final, tá? Lembre-se da data de aniversário dos seus clientes e aí a importância da ficha de cadastro no treinamento, tanto no treinamento que nós tivemos com o nosso presidente, como o treinamento espetacular que a gente teve também com o Miguel. Ele falou muito de alguns aplicativos que a gente pode estar buscando de forma gratuita no nosso, quem tem o Android, né, que é o Play Store, ou quem tem aí o iPhone, né, no seu aplicativo que você tem como baixar aí, né? Então, datas comemorativas, faça investimentos. Gente, essa dica aqui é uma dica de ouro, tá? Nós podemos fazer eventos para fazer entrega dos produtos. Tá? Então, às vezes, você vende, por exemplo, vou dar um exemplo: você vende numa academia e você vai fazer a entrega dos produtos lá na academia. Então, você já faz um chazinho, ou você recebe na sua casa um jantar para entregar os produtos do Dia das Mães. Todo mundo comprou presente para as mães com você. Estou dando um exemplo porque já passou o Dia das Mães, mas vai ter Dia dos Pais, vai ter Dia dos Namorados. Então, as pessoas compraram de você, você faz uma reuniãozinha para fazer a entrega desses produtos, e pode ser um jantar, pode ser um chazinho da tarde, todo mundo vai ver que várias pessoas compraram, né? Dia dos Namorados, entregas diferenciadas. Isso aqui também traz muito resultado. E foi o que eu tinha falado anteriormente, muito importante, sempre agradeça, tá? Se você vender ou não vender, agradeça. Vendeu? Obrigada por escolher os meus produtos para cuidar de você. Não vendeu? Obrigada pela atenção, né? E sempre, gente, ó, mais uma dica, tá? Façam cartãozinhos também, ó. Olha só aqui, ó.
o cartãozinho, ó, tá vendo? Toda vez que eu entrego os produtos, eu já coloco aqui, ó, parabéns pela excelente escolha. Obrigada por escolher nossos produtos, né? E presentear, para presentear você ou quem você ama. Então, coloco meu telefone, o Instagram e ainda falo para essa pessoa registrar lá no Instagram me marcando, certo? Então, para essas pessoas que fazem isso, cartãozinho, gente, de visita, você tem que ter também, tá? O meu fiz bem. Tem também, não está aqui não, mas você pode fazer o cartãozinho fidelidade também. Toda vez que a pessoa comprar, você deixa lá uns 5 ou 10 quadradinhos. A cada 5 ou 10 compras, você dá um mimo para essa pessoa. Então, você dá um produto que faça com que essa pessoa já conheça aquele produto e ela vai ficar super feliz de ter ganho esse mimo de vocês. São algumas dicas, tá? Que vocês podem estar fazendo, ó. Outro aqui, ó, que você pode estar dando. Ah, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia Internacional da Mulher, você lembra da Dia dos Pais que vai chegar, você lembra e dá um mimozinho. Cada entrega que você vai fazer dos seus produtos, aí você faz mais uma embalagenzinha, separa um recipientezinho e coloca mais um produto para demonstrar para aquela pessoa na sacola da entrega, tá? Então são várias dicas, tinha várias outras, mas a gente está com o tempo aqui já bem corrido e não vai dar para mostrar tudo, porque a gente vai dar um tempinho aqui, esses 5 minutinhos agora, para vocês também falarem um pouco. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui para todas vocês. Nós estamos com 140 mulheres. Acredite no seu potencial. Confie no que você oferece e mantenha o foco. Você vai fechar muitas vendas, sim, com leveza, com verdade e com propósito, né? Vamos com tudo, e é como eu disse lá no início, se você já vendia, ótimo! Parabéns, alavanque através desse treinamento de hoje, alavanque 7 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais. E se você não vendia, a partir dessa noite eu já decreto que você vai passar a vender, você vai com certeza ter muito resultado aplicando e praticando os treinamentos que nós estamos trazendo toda sexta-feira aqui para vocês. No mais, muito obrigada. Quem não ouviu lá no início, meu nome é Luciana Medeiros, agradeço a atenção de todas vocês que estão aqui e eu quero ver que vocês possam alavancar ainda mais esse resultado e fazer a diferença. E agora, para finalizar, né, temos só mais 3 minutinhos para finalizar. Eu quero chamar nossa triplo diamante para fechar essa noite conosco e a gente poder chamar aqui as Natubelas também para falar um pouco, certo? Eu vou pedir a ajuda dela, que já está afiada nisso. Ô, Celis, eu vou fazer até diferente. Eu vou fazer primeiro o vídeo, né? Um videozinho aqui, e aí você vem aqui e me ajuda para finalizar essa noite, certo? Pode ser? Celis? Pode sim, Lu, pode sim. Pronto, então vamos lá fechar essa noite. Me presta teu celular. Bota aí gravar vídeo. Por favor, vou gravar logo. Vamos lá, gente. Todo mundo aí vai abrindo as câmeras, vai fazendo aí sua energia positiva. Estamos juntas, Dani, maravilhosa. Ela é espetacular, uma pessoa de muita disponibilidade. Ó, nossa grande líder ali também, já estou vendo. Vamos lá, gente. Eu vou gravar aqui o vídeo rapidinho. Eu quero ver todas vocês com energia lá em cima, viu? Vai fazendo, pega a dica da Lígia, né? Vai fazendo aí o chamado, chamando todo mundo para estar junto, sorrindo, fazendo aí a energia positiva, porque eu já vou começar aqui agora. Oi, gente! Oi, Brasil! Estamos aqui com todas as Natubelas, essas mulheres maravilhosas. Nós estamos aqui em mais um treinamento, o treinamento de Venda Mais, e elas vão levar muito mais bênção, muito mais oportunidade para todos vocês que estão nos vendo aqui nessa noite. Então, estamos juntas para vivenciar tudo isso e muito mais. Vamos para cima!
Vê se deu certo aí. Pronto, Celes, está contigo, minha linda. Vem me ajudar, que falta só um minutinho aqui para a gente estar finalizando, mas dá tempo aí de você aproveitar uns 5 minutinhos aí para falar com o pessoal. Boa noite, meninas. Boa noite, Celi Santos, Imperial Diamante dessa Deixa eu empresa destacar ela. maravilhosa, Atlântica Natural. Quero agradecer aí o treinamento da Luciana, que foi assim fantástico, gente. Falar sobre esse tema é maravilhoso, porque as vendas, ela é a locomotiva da nossa empresa. Sem produto, sem venda, o que seria de nós, né? Então, assim, e a gente para pensar assim, mas falar no Nato Belas, sim, porque nós somos líderes aqui, tem mulheres que estão sendo treinadas para ser líderes, e temos líderes aqui nessa sala. E nada mais, você precisa aprender a saber vender, você precisa ser profissional nessa área, porque você vai treinar outras mulheres, você vai treinar outras pessoas para também ter um sucesso dentro da Atlântica Natural. E sem saber vender, como que você vai ensinar alguém, né? Então, importantíssimo esse tema de hoje. Eu tenho certeza que e a Lu fez aí as perguntas, as mulheres responderam assim super afiadas. Eu fico assim contando os dias para a gente chegar na sexta-feira, porque eu fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, aprendendo também muito com vocês. E assim, hoje a gente tem aqui 130 mulheres. É isso, ó, 130, Lu. Ó, Isso, semana que vem a gente vai chamar mais uma, que é para a gente dobrar esse número, né? Para a gente com estar aqui certeza. com mais mulheres. Então, meninas, olha, gratidão, coloquem em prática tudo que vocês aprenderam com a Lu hoje, e eu tenho certeza que, ó, quando chega na convenção, lá, eu quero só ver quem que vai ganhar aquele carro, que sou eu, já decretei hoje que eu vou ganhar o carro, mas boa sorte a todas. Lá na convenção a gente se encontra lá batendo recordes. Quero ver vocês lá, ó, sendo reconhecidas diamantes, imperiais, duplo, triplo. Eu quero estar lá aplaudindo vocês aí, com certeza, tá bom? E também quero ser Ô, aplaudida. Celes, Simpatia. agradecer também, ó, nossas triplo diamantes, estou vendo aqui na primeira telinha também, a Evelyn Casagrande, a Renata, estão aqui conectadas. Eu não vi as outras meninas ainda aqui, porque são muitas telinhas, são 6 telas, mas as nossas triplos aqui que estão conectadas também, já que na tela já estou vendo, né, agradecer. Ô, Celes, dá tempo da gente ouvir pelo menos uma Natubela? Dá sim, vai lá, manda ver. Quem quer falar aí, gente? Bem breve aí, quem quer falar? Eu estou vendo uma aqui sorrindo, eu acho que ela está querendo falar. Tá aqui na minha primeira telinha, sorrindo. É você que quer falar, pode falar, dá uma palavrinha. Quem é? Tem que. Mas tem que saber se ela quer, né? Tem que levantar a mão. Eu tô vendo ela aqui sorrindo, não sei se ela quer. Ela respondeu aí, viu? As respostas a Ethel Elson. Quer falar, Ethel? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu liberar aqui o microfone Libera dela. aí. Se você encontrar primeiro do que eu, pode liberar. Achei. Deixa eu- Tá liberado, Etheon. Eu não sei se eu pronunciei certo. Aí você aproveita e já me corrija aí se eu falei errado. Tá aí, você clica na telinha. Pronto, Ativa agora. pronto? Agora. Ok. Bom, na verdade, primeiro eu quero agradecer, porque é a primeira vez que eu estou participando dessa reunião. Eu achei muito boa, achei fantástico estar aqui no grupo, achei maravilhoso. E, assim, eu prestei bastante atenção, então eu fiz as anotações, tudo, mas eu sou uma iniciante, né? Eu ainda não consigo, né? Eu entrei faz pouco tempo aqui
na Atlântica Natural, inclusive porque eu tenho uma amiga que ela é muito 10 e recomendou mesmo os produtos, enfim, né? Aliás, por causa dela é que eu acabei entrando, né? Que maravilha. Porque ela é uma, eu admiro ela como profissional, como pessoa, como amiga, né? E o fato dela ter feito o trabalho, né, de olhar tudo, falado, não, realmente os produtos são muito bons, só porque ela é naturopata. Então ela trabalha justamente com saúde, ela faz, como é que fala? Eu passei com ela, eu fiz um diagnóstico com ela, ela olhou minha íris e foi falando tudo da minha vida. Gente, que coisa! Pensa numa íris dedo duro. É a íris de todo mundo, a íris dedo duro. Ela foi falando tudo, né? Então, quando ela falou, né, que eu teria que suplementar, né, para melhorar minha saúde e tudo. Tanto é que ela me convidou não para ser uma, como é que fala? Não para desenvolver o negócio. Ela me convidou justamente para falar assim, ó, você tem a opção aí, né? Você entra, paga menos, né? Enfim, né? E vai tratar da tua saúde, bem assim, né? Bem... É. E olha que maravilha, né? Porque olha o que eu falei lá no início. Nós Exato. somos canal de bênção e nossos produtos estão sendo bênção para. É o mesmo que chama? Etel. Eu prefiro no português, assim, Etel. Fica mais Etel, Etel, Etel. Aí Etel. ela falou, né, ó, vai cuidar da, né, vai cuidar da tua saúde, compra os produtos. Você tem duas opções, ou você compra comigo, ou você se cadastra e compra, né, por um preço mais reduzido, em função até da minha situação, que eu estava vivendo, de bastante limitação, enfim, né? E tudo bem. Aí, conforme ela falou, né, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se ela é né, essa profissional maravilhosa e me recomendou, eu falei assim, eu vou seguir a cartilha dela. Eu falei, vou parar de fazer laboratório comigo, assim, não vou ficar comprando marca por aí que não serve, né? Porque Perfeito. querendo ou não, se você vai na farmácia, né, vamos supor, tudo bem, se você vai lá, meu, é sério, eu peguei, fiquei vendo assim, às vezes Ô, você vai, Ethel, oi, agora eu quero ver se você está afiada e se as meninas estão afiadas. A pessoa que lhe cadastrou e lhe trouxe para o negócio, ela usou qual gatilho? qual gatilho? Se O foi do... intencional ou não, mas ela usou um gatilho aí, o gatilho de quem vai responder? As meninas vão responder, deixa eu ver se eu anotei aqui. Gatilho de Autoridade. autoridade, Autoridade. Não, não, mas ela é, não, porque ela tem só porque autoridade lá no não, assunto. ela tem autoridade. Ela Olha o tem, testemunho que ela trouxe hoje, né, Celes? ela Sim, Muito tem. obrigada, Ethel. Muito obrigada pela obrigada. sua participação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer em lhe conhecer. Que você possa estar toda sexta-feira aqui conosco e pode ter certeza que você, de fato, recebeu uma grande bênção nas suas mãos, que são os nossos produtos da Atlântica Natural e dessa grande oportunidade. Você vai ficar conhecendo ainda mais e eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai estar fazendo o negócio junto conosco, tá? Seja muito bem-vinda. Parabéns. Gratidão pela sua participação também. Eu agradeço vocês. Muito obrigada mesmo. Gente, estamos aqui finalizando. Quero agradecer a todas vocês por estarem aqui nessa noite, fazendo o que precisa ser feito, que é estar conectado ao sistema. Então, se conectem. Hoje é sexta-feira à noite, amanhã é sábado. Amanhã nós temos start para quem está iniciando, mas mesmo para quem não está iniciando, entre e se conectem, porque vocês vão ver que vão sempre aprender um pouco mais. Então, amanhã às 11 horas nós temos o start para iniciantes e todas estão convidadas a participar. E estamos juntas. Gratidão, Celes, aí, por estar fazendo esse fechamento comigo. Obrigada, As nossas Lu. triplos que estão aqui conectadas. Oi.
Obrigada, gratidão. Obrigada a Ethel e a todas vocês pela participação e estamos juntas, vamos para cima fazer acontecer. Agora é praticar, é fazer o que a Ethel fez, anotou lá e agora vai estudar um pouquinho mais e a gente vai praticar porque nós vamos aprender ainda mais. Deus abençoe a todas, estamos juntas e vamos para cima.